2 Timóteo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu quero ler na outra versão aqui. Haverão tempos muito difíceis, diz na outra versão, na NVT. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais. E serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheios de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Assim, tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Na outra versão diz que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós te agradecemos, Senhor, porque os princípios do Senhor são eternos. Que privilégio, Senhor, nós temos de estudar a Tua palavra. Que privilégio temos, Senhor, de meditar naquilo que está escrito com liberdade. Obrigado, Senhor, porque o poder da Tua palavra nos transforma. Quando o nosso coração está dilatado e aberto diante do Senhor, nós somos transformados pelo poder da Tua palavra. Nós estamos expostos diante da Tua glória. Espírito Santo, ministra o nosso coração enquanto meditamos nas Escrituras. Fala conosco, Senhor, toca-nos com a Tua glória. Renova o nosso espírito e fala conosco essa noite, Senhor. Essa é a nossa oração. Nós te pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Irmãos, só dar uns avisos breves, né? Como Juscelia falou, Tayane que falou. Na quarta-feira nós temos o discipulado. E nessa quarta nós vamos continuar falando sobre a alma do discípulo. A sua alma precisa ter paz, para que você viva bem. Porque senão você não terá uma vida cristã de sucesso. De sucesso não é ser conhecido pelos outros, não. É ser bem sucedido no seu relacionamento com Deus. Então, quarta-feira, a gente vai continuar ministrando sobre isso. Nesse sábado, vai ter o Ministério Jovem aqui na igreja. Mas eu vou a Luiz Eduardo ministrar no encontro de homens lá. Se algum homem desejar ir comigo, então pode nos comunicar e a gente vai junto, tá bom? Então, eu já vou de carro. Se a família minha for, aí você vai ter que ir de outra coisa. Porque a minha família já enche o nosso carro. Mas se a minha família optar por ficar, eu vou ter mais 4 vagas para homens que queiram estar comigo lá, com esses homens em Luiz Eduardo. Convidaram a gente para ministrar lá e a gente vai estar lá nesses próximos sábados. Tá bom? Essa é a programação da semana. E domingo de manhã, a Escola da Família tem sido uma bênção. Esteja com a gente domingo de manhã e certamente você vai ser abençoado pela ministração da palavra. Queridos, vamos lá. Estamos vivendo os últimos dias, será? Será que Jesus está para voltar? Estamos vivendo princípios das dores? Os sinais que Jesus disse são muito evidentes e claros. Jesus disse assim: olha, quando tiver para voltar, eu vou, e quando eu vou, antes de eu voltar, antes do Filho do Homem voltar, aí vai haver guerras e rumores de guerras. Está tendo alguma guerra por aí ou não? Haverão pragas. Está tendo alguma praga por aí ou não? De vez em quando aparece alguma? Haverá um esfriamento do amor.
a fé de muita gente vai desfalecer, aparecerão falsos profetas. Tem aparecido falsos profetas? Irmão, a gente ouve tanta coisa que eu tenho vergonha até de falar para vocês aqui no púlpito. Semana uma pessoa me ligou e contando um absurdo de um líder espiritual, que líder espiritual só tem um nome, coisa que deixa a gente constrangido, triste, de dizer, meu Deus, aqueles que eram para ser instrumento de cura têm se entregado aos prazeres humanos e tem sido o instrumento do Satanás, embora esteja na igreja, mas sendo instrumento do mal. Digo, meu Deus, coisas terríveis têm acontecido. E o texto que nós lemos diz assim, olha, saiba porém disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E por que o tempo será difícil? Por que o tempo será difícil? Por que os últimos tempos, o apóstolo Paulo diz que será difícil? E se você olhar alguns textos, 2 Pedro, capítulo 2, verso 2, se você olhar 1 Timóteo, no capítulo 2, você vai ver que ele diz assim, olha, tempos difíceis virão nos últimos dias. As pessoas vão esfriar na fé, as pessoas vão abandonar a fé. Coisas que vão acontecer nos últimos dias, e os últimos dias serão difíceis. Mas como difíceis? Qual é a dificuldade que a gente vai enfrentar? Qual a dificuldade que a gente vai enfrentar? A partir do versículo 2, o texto começa a falar de algumas dificuldades. Nós vivemos nos últimos dias, e os últimos dias é um tempo de guerra. É o meu microfone, Rodrigo, que está dando esse pipoco? Quando der um pipoco aí tu olha, se os outros não estiverem silenciados, eu troco de microfone. Tempos difíceis têm surgido, um tempo de guerra, porque a Bíblia diz assim, que no final dos tempos, o dragão, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele está furioso. Satanás está furioso, investindo contra famílias, contra ministérios, contra a igreja de Jesus. O dragão, o diabo, está furioso, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então nós vivemos um tempo de guerra. Mas como tem sido essa guerra? Primeiro, nós vivemos uma guerra espiritual. Uma guerra que muitas pessoas estão desapercebidas. As pessoas não estão vendo as coisas que estão acontecendo. As pessoas não percebem que muita batalha vem. Esses dias uma irmã esteve aqui, amiga de Isabel, que fez medicina lá na Bolívia, e se conheceram lá, e aí ela passou aqui na igreja, conheceu a igreja, ficou feliz de ver o trabalho que é feito na escola, e ela disse assim, que trabalho bonito, ela se emocionou, e a gente ficou conversando um pouco, e ela falou do trabalho que o cunhado dela faz. A irmã Adriana contando que o trabalho que o cunhado dela faz com as crianças, e é um trabalho que é financiado por irmãos lá dos Estados Unidos, que cuidam desse trabalho financeiramente, fica lá no Ceará, e uma obra de Deus linda, e ela falando da dificuldade que foi, e ela disse assim, meu cunhado é muito persistente, ele mandava um e-mail, não conseguia, mandava outro, e era uma luta, e irmão, as coisas de Deus sempre são uma luta. Um irmão querido, outro dia passou aqui, disse, pastor, que bênção, o tempo está ficando muito bonito. Disse, pastor, mas eu fico olhando, que tem gente que vai construir às vezes um apartamento, um prédio, e rapidinho fez e acabou, já está acabamento com poucos dias, e a gente faz a obra de Deus e vai construir igreja, e é uma luta, e trabalha, e luta, e se esforça, irmão. E outra coisa, se o ministério de intercessão parar de orar, o trem para, sabia? Se não houver pessoas que guerreiam de joelhos, a obra para. Por quê, irmão? Porque o trabalho é espiritual. 1 Coríntios 5 diz assim, que nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Há uma batalha no mundo espiritual, há uma luta,
E o alvo do diabo é destruir família, é destruir ministério. Por isso ele ataca primeiro as famílias. Porque se ele destruir famílias, ele está destruindo ministérios. Porque cada pessoa, cada família é um ministério. Igrejas fortes são fortes com famílias fortes, com famílias estruturadas e famílias estando bem. Cada lar é uma igreja, cada casa é uma igreja. A tua casa é uma igreja. Como é essa igreja, a tua casa? Como é a igreja na tua casa? Só para provocar o irmão do lado aí, para instigar ele, pergunta aí, como é a igreja lá, a congregação na tua casa? Pergunta o irmão aí. Lá tem louvor, adoração. Lá na congregação da tua casa, assiste-se novela. O que é que passa lá? Filmes que são proibidos para maior de 16. O que é que passa lá nessa congregação? O que é que passa lá? Irmãos, nós vivemos um tempo de guerra. Tem muita coisa que é lista, que é permitida, mas em que o povo está enredado e desapercebido que nós vivemos um tempo de guerra. E a Bíblia diz assim que nenhum soldado alistado no exército do Senhor se embaraça com negócios dessa terra. A igreja de Jesus precisa estar apercebida que todos nós somos soldados lutando no exército de Jesus. Todo exército tem inimigos. Você faz parte do exército de Jesus? Amém? Amém ou não amém? Se você faz parte do exército de Jesus, você tem inimigos. Você tem um exército inimigo que luta contra você. Você está consciente disso? Está ciente disso? Essa semana uma pessoa me falando assim, das setas espirituais que Satanás envia. E ela falou assim que o diabo mandando seta na família dela. E o filho falou depois, mãe, eu estava mexendo no celular e começou a aparecer umas mensagens de mulher mandando mensagem para mim. Irmão, olha o Satanás. Para mexer com o irmão de novo, fala com ele aí. O diabo sabe teu número. Fala com ele aí. Para ele não esquecer disso. O diabo sabe o número do seu telefone. O diabo sabe o endereço do seu Instagram. Nós vivemos uma batalha espiritual. Nós vivemos numa luta que é espiritual. Olha para o texto. Olha só o capítulo 2. Porque a Bíblia, irmão, originalmente ela foi escrita como uma carta inteira. Depois os homens que a dividiram em capítulos e versículos para facilitar a localização de textos. Mas olha o capítulo 2, o verso 26. O contexto é, deixa eu explicar para você. Pessoas que gostam de discutir as coisas, brigar pelas coisas, por entendimento. Aí a Bíblia diz assim, não fique brigando com as pessoas discutindo da Bíblia não. Mas seja amoroso, cuidadoso, ensine a palavra de Deus. Porque fazendo isso você vai livrar as pessoas da armadilha do diabo. Olha o versículo 26. Depois você olha o contexto, estuda em casa. Mas o que nos cabe aqui agora é essa parte. Versículo 26 e diz que se desprendam dos laços do diabo, de que haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Pessoas que às vezes estão presas no entendimento errado das Escrituras, porque foram enredadas e enganadas pelo diabo. O diabo quer destruir você. E ele não vai vir com a cara feia, com os cabelos assanhados, um tridente na mão, uns dentes podres, e dizendo assim, eu vou lhe pegar, vacila que eu te pego. Não, não. O diabo vai vir disfarçado daquilo que você mais gosta. Quando você vai pescar um peixe, você joga a isca mais discreta possível. Quem aqui quando vai pescar pinta um anzol de amarelo? O anzol tem que ser quase imperceptível, tem que ser o mais escondido possível. Agora o que é que Satanás faz? Ele joga carne podre para os outros?
Ele joga picanha. Oferece até picanha nas campanhas dele. O diabo joga picanha. Agora quando você vai comer, sabe o que tem dentro? Um anzol. Aí ele deixa você comer todo. Quando come todo, ele puxa. Você já foi fisgado por um anzol por acidente? É lógico, por acidente, né? Quando eu vejo uma criança na beira do rio pescando, irmão, eu tenho um medo maior do mundo. Porque tem adulto que é meio destrambelhado, não tem? Tem uns adultos que é meio destrambelhado. Vai jogar um anzol, pode pegar em alguém que está do lado. Agora imagina uma criança, pega a vara para jogar um anzol. Digo, menino do céu, não deixa uma criança jogar anzol sozinha. Não faz isso. Tem um pastor amigo meu que foi pescar, e aí jogou o anzol e perdeu o peixe. Ele disse, eu vou botar logo outra isca. Puxou rápido o anzol entrou na mão assim, atravessou. Você já teve uma furada de anzol? Quem já teve uma furada de anzolzinho? É moleza para tirar? Tem um ganchinho, irmão, que não deixa voltar. Aí ele, vendo que, ele disse, o peixe está bem ali, me dá a faca ligeiro, me dá a faca. Ele é meio doido, esse pastor, amigo meu. Ele disse que ele passou a faca no lugar do pé do anzol para cortar onde o anzol estava laçado, para tirar o anzol, para botar a isca e jogar de novo, antes do peixe sair do lugar onde o peixe estava. Irmão, o diabo, ele não vai jogar uma isca ruim para você porque ele te conhece. E a isca é de acordo com o tipo do peixe. Não é qualquer isca. Você vai num lugar pegar peixe grande, é um tipo de isca, é um anzol maior. Então o diabo não usa a mesma isca para todo mundo. São iscas diferentes. Agora tem um tipo de isca que serve para quase todo tipo de homem. Pornografia. Serve para quase todo tipo de homem. É uma isca que o diabo gosta muito. E outras iscas que ele usa. Então nós vivemos numa batalha. E esse tempo, os tempos difíceis nós vivemos porque existe uma batalha no mundo espiritual e as pessoas estão desapercebidas. Eu tive um sonho um dia, irmão, que aquele sonho para mim foi muito real. No sonho, eu andava na rua e eu via demônio o tempo todo, em todo lugar. Passava uma pessoa por mim na rua e eu via o demônio montado na pessoa. Eu passava assim, uma pessoa sorrindo e o demônio nela. Aparecia a face da pessoa e a face do demônio como se fosse uma imagem meio que se camuflando. Passava uma, duas normal, sem demônio. Passava mais outra endemoniada, rindo, cara linda. Irmão, foi um sonho muito real. Digo, Senhor, será que um dia eu vou sair na rua e vou enxergar aquele tanto de demônio? Irmão, se Deus mandasse do céu um óculos para você enxergar o mundo espiritual, você só precisava usar esse óculos um dia. Porque o que você ia ver de demônio nos lugares, o que você ia ver de demônio no teu Instagram, muita conta você ia deixar de seguir. Nós vivemos uma batalha espiritual e muita gente está distraída e não percebe quando o diabo lança o anzol. É igual o peru que passa o ano todo comendo ração. Disse, oxe, esse homem é muito bonzinho, todo dia vem me dar ração, eu não faço nada. Eu fico o dia todo aqui só glu, glu, glu. E ração dá boa para mim todo dia. Esse homem é muito bom, é muito gente boa. Mas ele não sabe que está chegando dezembro. A conta chega, irmão. Você fica comendo o que o diabo lhe dá até a hora que ele puxa o anzol. Alguém já disse que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ele ajuda a fazer e vai te ajudar a manter em segredo por um tempo, para você se enrolar todo. Quando você se enrolar todo, eles, agora é hora de eu te expor. Cuidado, porque o mundo espiritual é real.
Satanás não brinca de ser Satanás. Ele odeia você. Você sabe que ele foi destituído de toda a função que ele tinha. Então ele olha para você e ele detesta você. O que ele puder fazer para te destruir. Você sabe por que você está vivo? Porque o anjo do Senhor guarda você, senão o diabo já tinha te matado. O mundo espiritual existe. É real. É igual essa pessoa que está aí do seu lado. Essa pessoa que está do teu lado, tu conhece? Pega no braço dela assim, pega aí para ver se é de verdade essa pessoa que está aí do lado. Agora não posso dizer vira para o outro lado e pega no diabo, não posso dizer porque não é assim, né? E ele também não está aqui dentro. Eu espero que não, né? Se um dia o pastor falou assim no púlpito, disse: onde tiver demônio vai aparecer agora. Aí eles começou a orar. Aí disse que um monte de gente começou a cair endemoniada. Não. Você acha que o diabo não pode ficar num cantinho no culto, não? Ou espreita? Ou atrapalhando a mentalidade de alguém para não entender as escrituras? Segundo aos Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Quando o diabo cega o entendimento, ele está cegando a mente da pessoa para que não entenda. Eu li um livro, Há Poder em Suas Palavras, de Dom Gossetti. Ele falava que ele evangelizava as pessoas e de vez em quando ele tinha discernimento espiritual que um demônio estava travando a visão da pessoa espiritual. E ele dizia assim: visão, seja aberta agora. Satanás, solta a mente dessa pessoa. Ele falava na frente da pessoa. O que acontecia? Ele tinha um resultado de muita gente que se convertia no evangelismo pessoal. Porque o mundo espiritual é real e o diabo está agindo o tempo inteiro para destruir a vida das pessoas. Olha o versículo 26. Eles olham para que elas sejam livres dos laços do diabo. A guerra que nós travamos nesses dias, além dela ser uma guerra espiritual, ela é também uma guerra de frieza. Os últimos dias, versículo 2 e 3, fala assim: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Irmão, aqui nós estamos falando de quem? Eu quero que você tenha um susto agora. Essas coisas ruins, tudo aqui está no mundo. Está lá fora? Tudo esse trem ruim que eu li aqui. Eu vou ler na outra versão para você prestar atenção. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Isso aqui está falando das pessoas que não conhecem Jesus, não é? É ou não é? Das pessoas que não confessaram Jesus, que um dia levantaram sua mão e entregaram a Jesus, é ou não é? Será que é? Eu quero que você pense comigo. E eu quero dizer para você com toda a certeza do meu coração, esse texto está falando da igreja. Esse texto está falando da igreja. Será que algumas dessas características podem estar em nós? Esse texto está falando da igreja e eu provo para você. O versículo 4 piora e diz assim: traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O mundo é amigo de Deus? Mas a Bíblia está dizendo assim: tem gente que diz que é amigo de Deus, mas é mais amigo dos prazeres do que de Deus. Pessoas na igreja que são mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Porque quem está lá fora não é amigo de Deus. Quem não tem aliança com Jesus não é amigo de Deus. Quer ainda mais uma prova de que está falando com a igreja? Versículo 5. O texto diz assim:
tendo a aparência de piedade. Quem é que tem aparência de piedade? Quem é que tem aparência religiosa? Quem é que tem aparência de pessoa boazinha? Quem é? São os cristãos que têm aparência de bonzinho. A Bíblia está falando da igreja nos últimos dias. Arrogantes, orgulhosos, com aparência de santidade, mas sem compromisso de verdade com Deus. Tem uma vida cristã aqui dentro, que a coisa mais fácil do mundo é enganar as pessoas aqui dentro da igreja. Agora lá fora ninguém sabe quem você é. Tem aparência de piedade, mas desobedece a pai e mãe, orgulhoso, arrogante, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ama a si mesmo acima de tudo. Eu primeiro, eu em segundo e eu em terceiro lugar. O equilíbrio é você se amar, mas você amar a Deus e amar as outras pessoas. Porque tem gente que nesses três lugares está ela e ela. Gente que só pensa em si mesmo. Olha para o texto, irmão. O texto é muito forte. Pessoas que só amarão a si mesmas e ao dinheiro serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus. A igreja zomba de Deus? Irmão, eu lhe digo com toda a convicção, esse texto está falando da igreja. Esse texto não é para quem está lá fora. A guerra que nós vivemos é uma guerra de frieza, onde as pessoas estão mais preocupadas consigo. Preocupadas talvez com a sua família, mas a família do vizinho que exploda. Aquela pessoa que está precisando, por mim, que se vá, que vá para o inferno. Irmãos, a igreja está vivendo um tempo de frieza como nunca. As igrejas, depois da pandemia, o povo sumiu. O povo aderiu muito bem àquela mensagem: fique em casa. Na época, eu me preocupei de virar uma polêmica, mas a minha vontade era dizer: não fique em casa, saia de casa. Porque eu vi o povo ficar em casa e não adiantou nada. Quem mais usava máscara era quem pegava o Covid primeiro. Quem mais tinha medo e as mãos cheias estavam ressecadas de álcool em gel foi quem pegou o Covid e ficou pior. Mas a igreja se permitiu influenciar. E nós vivemos, a última coisa que eu vou dizer, a batalha espiritual, uma batalha contra a frieza, e por último, uma batalha no emocional. Pessoas que são instáveis emocionalmente, inconstantes, que oscilam nas suas emoções, pessoas que não têm firmeza daquilo que crê, pessoas que vivem baseados no que sente. Irmão, ter sentimento é um presente de Deus, mas eu não posso ser guiado pelos meus sentimentos, porque eu sou pecador. Eu não posso depender das minhas emoções para servir a Deus. Eu não posso ouvir as minhas emoções em muitos casos. Eu não posso misturar minhas emoções com a comida, senão vai dar errado. Eu não posso misturar minhas emoções com a administração financeira, senão vai dar errado. Eu não posso misturar minhas emoções com o meu relacionamento com Deus, porque senão vai dar errado. Um dia eu estou muito feliz da vida, eu adoro a Deus e é maravilhoso adorar a Ele. Mas outro dia eu não estou me sentindo bem, então eu não canto, eu não adoro, eu não nada. A Bíblia diz que você deve adorar a Deus em espírito e em verdade, não é na sua alma. Se a sua alma estiver bem, e adorar a Deus é gostoso, mas se a sua alma não estiver bem, Deus continua sendo Deus, Ele continua no trono, Ele não perdeu o seu poder porque você não está bem. É muito bom estar feliz e estar bem, mas no dia que eu não estou bem, eu tenho cuidado mais ainda. Quando eu estou muito feliz, eu digo: cuidado, vigia, que você está muito alegre, você tem que ter cuidado agora. Quando eu estou muito triste e abatido e passando lutas terríveis, eu digo: Senhor, me ajude, porque minha alma pode querer me sabotar nesse tempo difícil.
Por isso essa lição que ministrei quarta-feira, e que eu vou falar quarta-feira agora, a outra metade da lição, eu queria convidar você para estar aqui, mas eu queria dizer que nós vivemos uma batalha. Sabe por quê? Olha o versículo 5 de novo. O texto diz assim, versículo 4, traidores, atrevidos, orgulhosos, mas amigos dos prazeres. Por que amigo dos prazeres? Eu quero que minha alma seja agradada o tempo todo. Quem já fez ovelhas antigas aqui lembra deve lembrar daquele fato que Craig Hill conta. Ele disse que um dia estava em casa assistindo televisão, e ele disse que estava meio chuvoso. Ele disse: hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa. E ele disse que ficou assistindo TV. Aí ele disse: eu quero alguma coisa, não estou legal, eu vou comer alguma coisa, eu estou com fome. Aí ele foi comer alguma coisa e voltou. Aí ele assistiu mais um tempo e tal, e depois ele disse: eu quero comer de novo, eu dou vontade de comer de novo, eu vou comer. Aí comeu outra coisa. Aí daqui a pouco ele disse assim, passou mais um tempo assim, televisão, e disse: eu acho que eu estou com fome. Ah, já sei, vou comer pizza. Oba, pizza, estou precisando de pizza. Aí o Espírito Santo disse a ele: você não está com fome, você já comeu. A sua alma está sem paz, e você está buscando paz no alimento, na comida. A comida é boa, é bom. É bom. Quem gosta de comer aqui? Eu gosto de comer. Pensa uma coisa que eu não gosto, é de jejuar. Mas eu faço jejum, porque é uma disciplina espiritual que eu preciso fazer. Mas ele disse assim: olha, você não está com fome, sua alma está sem paz. Quando o texto diz assim, amigos dos prazeres, são pessoas que gostam mais de se satisfazer do que honrar a Deus. Cuidado, porque uma hora a conta vai chegar. Eu me lembro que um dia a gente em viagem, e minha Júlia era menorzinha, hoje ela tem entendimento já, mas na época ela disse assim: ó pai, aqui passa cartão, vamos comprar, que aqui não precisa pagar não, é só passar o cartão. É só passar o cartão, mas depois a conta chega. Você vive se entregando aos prazeres e a cada dia fica mais enrolado nisso, e não consegue ter amizade com Deus mais íntima, porque a Bíblia diz que aquele que constitui-se amigo do mundo, ele se coloca como inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É lógico que é bom comer, é bom fazer as coisas boas, mas não como algo para me dar paz. Eu preciso de paz, eu vou comer. Para com isso. Eu estou precisando de um chocolate. Não, você está precisando de orar mais. Você está precisando é buscar mais a Deus. Inclusive, você está precisando é jejuar mais. Pastor Luciano Subirá disse, eu ouvi uma pregação dele essa semana. Ele disse assim: um pastor amigo dele, ele foi pregar num evento, e o pastor também ia pregar. Disse que aí na hora do intervalo, o pastor disse assim: vamos comer? E ele disse: não, eu posso ficar contigo, mas eu não vou comer. Ele disse: você está jejuando? Eu disse: eu fico contigo, eu vou tomar uma água e tal. E aí o outro comendo e ele tomando água. Ele disse: então vamos ver o seguinte, à noite a gente vai comer. Ele disse: não vai dar. Ele disse: então à noite você está também? Ele disse: amanhã de manhã então a gente faz uma refeição junto. Ele disse: não, amanhã também não. Ele disse: vamos logo ao assunto. Até que dia é? Ele disse: vai demorar um pouco, vai demorar alguns dias. Aí ele disse: por que você jejua tanto? Ele disse: porque quando você fica um tempo sem comer, um jejum prolongado, você começa a aguçar o seu paladar. Você toma água e a água está doce. Você vai comer um negócio, não precisa ter açúcar. Você sente açúcar nas frutas. Sucarose é que chama, né? O açúcar da fruta, o açúcar natural da fruta. Você sente aquele doce da fruta e ela fica muito doce para você. Quando você jejuma, ele disse assim, espiritualmente é a mesma maneira. Quando você jejuma mais, você começa a ter sensibilidade espiritual para perceber as coisas, para que Deus use você para ser um instrumento de bênção. Então ele disse: é por isso que eu jejuo mais, porque eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Então, irmão, nós vivemos um tempo de batalha, e nesse tempo do fim, você precisa permanecer firme. E o que é que eu devo fazer então? Eu gostaria que você ficasse de pé, para a gente ler esses versículos de pé.
Nós fazemos tudo para evitar qualquer tipo de sofrimento, né? Nós gostamos de um analgésico, né, para tirar a dor. Uma geração que não sabe sentir nenhum desconforto. Na minha época de juventude, a gente compartilhava o House, né? O Drops, estava no bolso. Hoje em dia a gente compartilha o Dorflex, né? Que a gente não gosta de sentir dor, né? Tem alguns jovens aqui que vai dizer que não é assim, que compartilha o House, mas de vez em quando está no meu gabinete. Pastor, me dá um remédio aí. Irmão, eu quase não uso Dorflex mais porque me dá sono, mas eu uso outro analgésico quando precisa, né? Mas o Dorflex me dá sono. Mas eu comprei Dorflex para dar para os outros. Lá no meu gabinete tem, na minha gaveta tem Dorflex. Eu não estou dizendo que é errado. Você pode tomar, quando precisa, pode tomar, tudo bem. Mas nós somos a geração que não suporta nenhum sofrimento. A geração que não quer sofrer nada. Não quer passar por o mínimo de desconforto. E eu vou pregar um dia para vocês aqui, para a gente passar um mês sem fazer nada que lhe agrada, sem assistir nada que lhe agrada, sem comer nada que lhe agrada, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida no outro mês. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o açúcar um mês todo. Tomar café amargo. Se não quiser tomar café, não toma, né, Joivon? Se não quiser tomar, não toma. Joivon disse, se for para tomar café amargo, eu prefiro não tomar. Irmão, acostumei com o troço do café amargo. E o bicho é bom, viu? Acostumei. Minha mente já assimilou. O café amargo, ele é bom. Então, para eu ficar sem açúcar, já dou conta. Vamos negar para a nossa alma as coisas que dão prazer a ela. Porque o povo de hoje não sabe mais passar por nenhum desconforto, por sofrimento. Né? Eu lembro alguns anos atrás, quando o Jadiel ia começar a faculdade, ele disse, pai, eu vou de quê para a faculdade? Eu tenho que pagar a van, não sei o quê, a van é cara. Eu disse a ele, se vira. Ele olhou para mim, disse o quê? Eu digo, se vira. Seus pais é assim? Eu digo, é assim. Tu não quis vir ficar aqui? Na casa do teu avô? Irmão, não tem que ser tudo confortável e tudo favorável o tempo todo, não. Olha para o texto, agora o que é que a gente tem que fazer? Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. Eu já preguei sobre isso. E é difícil quando eu leio um texto desse que eu quero pregar mais. Perseguições e aflições. Paulo está dizendo assim, você vê tudo isso em mim. Paulo está dizendo a Timóteo. Você tem visto o meu ensino, o meu procedimento, a maneira que eu me comporto, a minha intenção, você me conhece, você sabe das minhas intenções. O meu filho Timóteo, você me conhece tão de perto, que você sabe as coisas a meu respeito. Você sabe da minha fé, da minha paciência, do meu amor, da minha perseverança, das perseguições e aflições. Você sabe das coisas que eu tenho passado. Você sabe disso, Timóteo. Você conhece isso, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo está dizendo assim, passei muita luta, mas Deus me livrou. Servindo a Deus, irmão, espere alguns desconfortos. Não quero viver só confortável. Versículo 12, e na verdade, todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Versículo 13, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, permaneça nas Escrituras, permaneça na palavra de Deus, obedecendo princípios. O final dos tempos está aí. Muitos na igreja e muitas igrejas têm se tornado essas coisas aqui: arrogantes, presunçosos, blasfemos, não perdoam, desobedecem pai e mãe, caluniadores, difamadores. Nos últimos tempos vivemos esse tempo difícil. Tempo difícil, irmão, não é tempo de falta de comida, não. A Bíblia diz tempo difícil é quando a igreja para de viver os princípios. Eu estudei essa semana a carta de Amós. Vou pregar para vocês daqui uns dias. Amós era um pastor de ovelhas. Eu vou falar mais detalhes sobre ele, mas ele prega num tempo de prosperidade financeira e material, mas que o povo tinha abandonado a fé.
Eu acho que é um tempo semelhante ao que estamos vivendo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos que tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, nesse último tempo. Características dessa têm sido apercebida e têm aparecido na igreja do Senhor. Pessoas que às vezes profanam o teu nome porque cometem atrocidades e coisas terríveis e vergonhosas. Pessoas que se declaram cristãs, mas que vivem uma vida que negam isso. Tem aparência de piedade, declara uma fé em Jesus, mas não tem uma vida de relacionamento e de exemplo contigo. Pai, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Santifica-nos pelo poder da tua palavra, santifica-nos pelo poder do teu Espírito, incomoda-nos para que voltemos aos princípios da tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a termos um coração quebrantado diante do Senhor, e que a dor do nosso próximo sempre seja também a nossa dor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração nunca se endureça para com a aflição do próximo. Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, para que o coração do Senhor, o que move teu coração, seja também aquilo que move o nosso coração. Me ajuda, Senhor, para que nunca venha cair em soberba, arrogância, orgulho. Tudo que o Senhor venha fazer através da minha vida, Pai, que eu venha me lembrar que é apenas para glorificar o teu nome, e não, Senhor, para me dar prestígio. Me ajude a viver o evangelho de verdade, Senhor. Me ajude nesses últimos dias a não ser iludido por espíritos malignos que levam as pessoas a pensarem apenas em si mesmas. Pessoas que se isolam, Senhor, das demais, porque os interesses são apenas os seus. Pai, ajude-nos a viver em comunhão como teu povo. Ajude-nos, Senhor, a valorizar o relacionamento, ainda que tenha lutas e dificuldades, porque há em toda a família, mas que em nós, Senhor, haja esse coração de temer o Senhor e de amar o próximo, de servir o Senhor com todo o nosso coração, buscando ter uma vida de santidade para honrar o teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus.